Porra, tem muita gente, cara, me perguntando sobre a minha trajetória acadêmica, geral. Então, antes de eu começar a falar um pouco e contar um pouco o que foi a minha trajetória acadêmica, deixa eu fazer uns rápidos avisos aí para vocês. Primeiro, né, se você ainda não se inscreveu no meu canal aí no YouTube, porra, faz a tua inscrição. Segundo, porra, tem 2 cursos maneiríssimos meus rolando. Um deles é Porque o Jesus histórico não é o Jesus da fé. E o segundo é os Messias, os candidatos messiânicos nos séculos I e II. Super maneiros, e eu acho que eles têm algo de fabuloso. Te faz, né, um cara muito mais capaz de falar, de explicar sobre Jesus de maneira menos tendenciosa, menos de pregação e mais como um historiador, sabe? Que se coloca criticamente diante da vida. Tem mais algum aviso, Tainá? Não? Beleza. Então, deixa eu retornar. Há uma galera muito grande aí, muito fissurada, querendo saber, pô, e aí, André? Teus passos, porra, para você chegar aonde chegou em termos de academia, de estudo, etc e tal. Cara, eu comecei totalmente distante da área de história, né? Eu gostava de história, na verdade, eu gostava muito, mas não como alguém fazendo faculdade, né? E eu me ligava muito, era na praia da astronomia, né? E pensando nisso, fiz vestibular, porra, ainda nos anos 70, cara, 78. E não consegui acesso para astronomia. Posteriormente fui fazer outra prova e fui parar na física. Então também era uma forma, também um caminho que eu poderia chegar na astronomia. Tinha telescópio, porra, final de semana eu saía, né, para lugares mais interessantes, montava o telescópio, observava estrelas, céu, uma vida totalmente assim, pô, meio maluca, meio porra louca, sabe? Mas no curso de física, cara, eu comecei a perceber que não era bem exatamente o meu interesse pelo cosmos, pelo universo. Ele não era tanto para efeito de resolução matemática, física, porra, química, não. Era muito mais uma questão minha, humana, né? E aí eu fiquei em dúvida, cara. Bom, eu não quero mais saber de astronomia, não quero mais saber de física, eu estou afim mesmo de saber se eu vou para filosofia ou se eu vou para história, né? Era uma época que eu não lia muito, cara, né? Não lia muito. E eu achei que poderia ser interessante conhecer um pouco mais e melhor história, né? E aí conversei com meu pai nessa época. Meu pai estava vivo, né? Era professor da UFRJ, da área de materiais dentários. E aí eu falei para ele, pô, aí, Chevito, eu tô deixando física e tô pensando em ir pra história, cara. E o coroa me mandou assim, pô, olha só, cara, você sabe o que é ser professor nesse país? Aí eu fiquei meio bolado assim com a pergunta dele. Eu falei, porra, não sei não, mas tá aí. Eu vou querer saber, eu vou querer aprender o que é. E pedi transferência do Instituto de Física para o Instituto, na época, Departamento de História, da UFRJ, e entrei lá. Já estava em 1982. Então, se eu tivesse entrado direto para a História, já era para estar formado, né? Mas eu, em 82, então, com 22 anos, começo lá o curso de História. E eu acho que valeu, sabe? Porque, no fundo, é uma tremenda covardia. Pô, a pessoa com 16 anos, 17 anos, né, cara? Tem que saber o que vai ser nos próximos 50 anos. Né? Não tem condição.
às vezes é muito pressionado por pais para fazerem coisas, escolherem uma área, não é? Pensando em dinheiro. Claro, dinheiro é importante pra caramba. Pô, dinheiro nos tira do sufoco aí das contas, aquela merda mesmo. Mas eu nunca pensei assim, né? Nunca priorizei o dinheiro. Ao contrário, priorizei conhecimento. E quando eu chego na faculdade de História, eu estava totalmente maduro, cara. Sabia exatamente que era ali que eu deveria estar. Então foi mais tranquilo a caminhada. Eu queria trabalhar com história moderna, porque para mim história era um cara da física, né? De olho nos astros, no céu. Pô, para mim história era algo assim, né? Era história moderna, contemporânea, história do Brasil. Não tinha um conhecimento do que era a disciplina, né? De tão vasta, de tão profunda que era a história. Então fui para lá, já tinha lido os clássicos ali do período moderno, adorava muito os trabalhos de Maquiavel, Montesquieu, né? Então esses caras eu tinha na cabeça, eu tinha lido. Achava que, porra, história era isso aí, para o período moderno, vai vendo a loucura, né, cara? E chego lá, cara, e quando vou fazer história moderna, pô, eu me deparo com professores, pessoas muito boas, gente boa mesmo. Mas, porra, não eram bem professores no sentido de te cativarem, sabe? Eu percebia que tinham carências do ponto de vista do conhecimento. E aí fui olhando ali, cara, e de repente, e lá eu conheci a Neide Temel, cara, uma baita pesquisadora, baita professora e extremamente comprometida com o ensino, amava o que fazia. E essas coisas exercem mesmo um poder, né? Um fascínio sobre quem quer crescer na área. Pô, você se depara com um professor, uma professora absolutamente apaixonados pelos seus temas, seus assuntos, cara, aquilo te arrasta, né, cara? É uma tsunami, vai te levando. E assim foi, eu fui trabalhar com história antiga grega. Fui aprender lá na história, na graduação, né? Então termino a minha graduação, em 86 eu vou fazer mestrado com aquele que, na minha opinião, era, e ainda é, né? Já é falecido, mas é insuperável, Ciro Flammarion Santana Cardoso, um baita intelectual, um homem extremamente generoso com os orientandos, uma pessoa que, pô, estava sempre almoçando com ele, e fui estudar os limites da democracia ateniense. Termino esses estudos com ele e emendo, já estava nessa época, em 86, eu já estava como professor na PUC de São Paulo, tinha feito prova para lá e quem até presidiu o concurso foi Maria Beatriz Florenzano, né, que também é uma outra especialista, uma outra intelectual fantástica, né, extremamente competente, valiosíssima, como Neide, e ela então, pô, apostou num jovem de 26 anos, pô, cara, e nesse processo seletivo. Eu estudava muito, mas, pô, essas apostas são legais, são muito maneiras, sabe? Sempre agradeço a ela. E eu, pô, né, cara, fui fazer doutorado em 86 eu estava na PUC, final de 88 eu fiz concurso para a UFRJ, para História, abriu a vaga lá, e eu comecei a lecionar na UFRJ em março ou abril de 1989, né? Então passei um período de tempo na UFRJ,
ocupei lá uns cargos administrativos e posteriormente fui fazer doutorado. Vou para a USP e encontro lá também uma professora muito interessante, extremamente competente, valiosa. As mulheres foram decisivas aí na minha vida, né? As intelectuais, né? A Neide, Maria Beatriz Florenzano e Raiga Nus Sarian, né? Professora Raiga. Também já está aposentado, imagino, né? Era do Museu de Arqueologia e Etnologia. E fiz então meu doutorado com ela na antropologia e já tinha ido, desde o mestrado, já tinha ido à Grécia e com a professora Raiga também volto à Grécia, na Escola Francesa de Arqueologia. Acho que nessas idas e vindas foram umas 5 vezes lá, 6. E me formei nessa área de antiguidade grega. Mas incrivelmente, cara, tão logo eu termino os estudos sobre campesinato antigo grego, eu já estava assim paquerando o cristianismo, a história do cristianismo, que na verdade era algo que sempre fez parte de mim, né? Eu venho de uma família católica e todos os domingos meu pai e minha mãe reuniam os filhos e previamente nós tínhamos que ler as passagens bíblicas por eles definidas, e num pequeno círculo, meu pai, minha mãe, meus irmãos, né, discutíamos aquelas passagens. Então isso vem desde ali dos 10 anos para mim. Então imaginem, quando eu cheguei com 20, 22 anos, eu já tinha lido a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, porra, e claro, por um viés teológico, né, religioso, católico, e conhecia bem aquilo. Então o cristianismo era algo que estava em mim, na minha formação como católico. Também estou respondendo, né? Porra, André, você tem religião? Porque a maioria, né, fica também me perguntando. Então, minha formação toda foi católica, né? Minha vivência dentro da Igreja Católica eu tive. E eu acho que, de alguma maneira, essas camadas que nos formam foi importante, porque, de repente, estava lá, eu que tinha uma formação agora de bacia mediterrânea antiga, de politeísmos, de mundo camponês antigo, né, dominando muito bem essa literatura e cultura material antigas gregas, foi um passo para me voltar para o cristianismo originário. Claro que na época meus parceiros, né, meus colegas de academia achavam que talvez não fosse uma passagem muito boa, muito tranquila, porque religião não era algo muito próximo ao ambiente do historiador. Mas eu bati o pé. Eu lembro que o professor Ciro Flammarion reclamava pelo fato de eu estar saindo de uma carreira relativamente promissora como um intelectual na área de estudos clássicos e me voltar para uma área que ele tinha muita desconfiança, Mas eu fui em frente, né? E sei lá, de alguma forma, acho que inaugurei uma área de pesquisa, de ensino e de pesquisa no país, né? Porque na faculdade de História eu passei a lecionar optativas na área do cristianismo originário, na área do Jesus histórico, né? Na área de estudos arqueológicos sobre
sobre esse mundo cristão. Então isso aí, eu estou ali entre 1998 e 2000, pô, né? Que eu estou fazendo essa transição, né? Então as coisas foram nesse ritmo, né? E incrivelmente eu fui descobrindo que havia um desejo dos estudantes, cara, em quererem conhecer essa praia pelo viés histórico, cara. E eu fui de cabeça nisso, né? Fui embora. Nesse ambiente de estudos de cristianismo originário, eu era um patinho feio, imagina. Isso era um ambiente dominado por teólogos, por gente muito boa, competente. E eu ali, cara, historiador, né? Então o início do processo foi maravilhoso, né? E aqueles intelectuais oriundos da teologia, da ciência da religião, me receberam muito bem e tivemos ótimos papos, ótimas ideias, e eu aprendi muito, né? Sem sombra de dúvida. Tivemos bons encontros acadêmicos, né? Já em 2003, eu e Gabriele Cornélio já tínhamos fechado um livro que era o Judaísmo, Cristianismo e Helenismo, ensaios sobre interações culturais no Mediterrâneo Antigo. Esse livro foi muito importante, eu até hoje vejo ele citado em muitas referências. Então, fui andando, cara, e sem me dar conta, eu estava abrindo esse leque, né, de possibilidades de pesquisa na área. Hoje, de repente, passado 20 anos, né, um pouco mais, eu fico vendo em algumas universidades já intelectuais orientando nesse campo, vejo discussões grandes ocorrendo, sempre sou chamado para falar sobre o assunto, há muito interesse dos estudantes em falarem sobre isso, em quererem pesquisar esse tema. Então, vocês vão imaginando. Então, eu fiz graduação, mestrado, doutorado, e fui me esbarrar com uma pessoa que eu tenho como um amigo, uma pessoa querida, né? Um irmão, Pedro Paulo Abreu Funari. Gente da mais alta qualidade, porra, parceiro mesmo, né? Fui fazer um pós-doc com ele lá na Unicamp e acabei aceitando o convite dele e fiquei lá na Unicamp como orientador de pesquisas entre 2001 a 2017. Já em 2017, final de 2017, talvez início de 2018, eu peço meu desligamento lá do programa de pós, né? E final de 2018 eu me aposento, mas não sem antes, em 2017, eu ter feito minha progressão para professor titular, onde eu apresento uma tese sobre o quarto evangelho, o evangelho do discípulo que Jesus amava, ou o mais conhecido aí, que é o evangelho de João, né? Esse também virou essa tese virou livro e está circulando, né? E então a minha formação toda se deu assim, sabe, cara? Não foi algo programado, né? Eu acho que se deveu à coragem de mudar de área quando eu percebi que eu não seria feliz onde eu estava. Foi a coragem de começar do zero, de novo. E ali sim, quando eu entro na história, é quando de fato eu começo a ler muito, né? Até então eu era um, entre aspas, vagabundo, né? Preferia outras coisas que não um livro, né? Então eu acho, por isso que eu insisto com vocês em dizer que educação
ela transforma as pessoas, sabe? Ela muda as direções das pessoas, ela faz bem, muito bem. Então não digo isso como demagogia, eu digo na minha história de vida, pô. Eu não era um cara de leitura, e hoje eu me vejo cercado por livros, não me imagino sem livros, sempre fudido de grana, porque dinheiro eu uso para comprar livros, compro uma roupa, e vou assim, entendeu? Priorizando essas coisas. Tenho 2 filhas, uma é jornalista, mas está ligado muito nas redes sociais. Ela me perguntava quando estava nessa transição de continuar trabalhando com carteira assinada ou se tornar uma youtuber. Ela falava: aí Dedé, o que tu acha, cara? O que eu tenho que fazer? Eu disse para ela: cara, olha só, deixa o trabalho, porque você não está muito feliz no momento. Vai tentar a tua sorte aí nessas redes sociais, como youtuber. Se não der certo, o caminho de volta você sabe, pô. Você já está há 500 anos aí nesse campo de jornalismo. E tem uma mais nova, Maria, vai fazer 14 anos, que anda agora muito interessada em pintar, né? E outro dia eu estava conversando com ela, sem pressão, sem porra nenhuma, e perguntando, né, um pouco isso para ela. E de repente, quem sabe, ela não vai ser uma historiadora da arte, né? Mas isso ela ainda tem tempo. Mas o importante é descobrir o caminho, não é descobrir o filão de onde está o dinheiro, é descobrir o caminho, né, cara? Então, eu não tenho grana, mas eu tenho livro pra caramba, isso é um tesouro. Tenho, porra, uma namorada que me curte pra caramba, eu a curto. Porra, nosso mundo diz respeito a esse universo aí. Filhas lindas. E é isso, essa porra aí. Então, acho que, de alguma maneira, a maturidade me ajudou a definir e a escolher em ser historiador e ter feito todo esse caminhar que para vocês parecem, olhando assim, ah, porra, caiu um pouco do céu. Caiu não. Tive que sentar a bunda na cadeira, passar horas e horas, meses e meses, muito tempo lendo, porque, pô, se você não lê, você não estuda, pô, você não desperta no teu estudante, né, cara? Aquela tsunami que faz ele ser arrastado e querer prosseguir. É isso, beleza? Fiquem bem aí.